Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, um assunto realmente valioso, crucial para a nossa religiosidade, para a nossa relação com Deus, que é a religião. Como sabemos, usando a Bíblia, que nós precisamos de uma religião certa, específica para servir a Deus. Eu tenho aqui separado, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos. A gente vai analisar esses 7 textos usando a faculdade de raciocínio e o que eles realmente significam e vamos chegar à nossa conclusão acertadamente, ok? Vamos direto ao ponto então. O primeiro texto é Atos 15, 14. Veja como a Bíblia ressalta a importância de ter uma religião e de que haveria uma religião com a aprovação de Deus. O primeiro texto é Atos 15, 14. Confira na sua Bíblia. Atos capítulo 15, versículo 14. Olha só o que diz. Eu estou com a Bíblia aqui e vamos ler esse texto. Esse é o primeiro, né? Depois tem mais. Atos 15, 14 diz assim, ó. Simeão relatou em detalhes como Deus, pela primeira vez, voltou sua atenção para as nações, a fim de tirar delas um povo para o seu nome. O que você acha? De acordo com o que a gente leu aqui, ou o que você ouviu, esse povo que Deus voltou a atenção para as nações a fim de tirar, será que pode se aplicar a uma pessoa apenas, servindo a Deus, achando, na opinião dela, que ela tem a aprovação e as bênçãos de Deus? Aqui fala que Deus ia voltar a atenção para todas as nações, para tirar delas um povo. De todas as nações, ele iria formar um povo para o seu nome, que o representasse. Certo? Esse é o primeiro texto que mostra que precisamos pertencer a esse povo, encontrar esse povo. Onde está esse povo? Esse texto já se cumpriu, ele está se cumprindo hoje. Deus já voltou a sua atenção para as nações e já tirou um povo para o seu nome. Onde está esse povo? Quem é? Precisamos saber, precisamos conhecer para pertencer a esse povo, ok? O segundo texto, agora nas Escrituras Hebraicas, ou Novo Testamento, está em Isaías, capítulo 2, versículos 2 a 4. Isaías 2, 2 a 4. Veja como esse texto é bem claro. Não deixa dúvidas. Ó. Diz assim, ó. Isaías 2, 2 a 4. Diz assim: na parte final dos dias, o monte da casa de Jeová ficará firmemente estabelecido acima do cume dos montes, e será elevado acima das colinas. E todas as nações afluirão a ele. E muitos povos irão e dirão: venham, subamos ao monte de Jeová, à casa do Deus de Jacó. Ele nos instruirá sobre os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Jeová. Ele fará julgamento entre as nações, e resolverá as questões referentes a muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Nação não levantará espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Viu só? Então aqui fala que na parte final dos dias, esse monte não pode significar um monte literal. Porque como que você vai subir a um monte para ser instruído, se o monte não consegue falar? Não é? Então esse monte representa uma instituição, uma estrutura religiosa que seria responsável por dar instrução, orientação, esclarecimento espiritual à base das Escrituras para as pessoas, de modo que elas pudessem consultar a lei de Deus, certo? Então esse monte, essa lei que sairia, faria com que todos os povos se reunissem em um grupo. Observou que é em grupo? Não é sozinho, não é isolado, em grupo para se dirigir a um local para ser instruído,
para ser orientado, para ser esclarecido, para ser explicado a lei de Deus. E essa explicação traria um bom resultado, que faria com que eles se tornassem pessoas pacíficas, pessoas de boa conduta. Certo? É isso que esse texto quer dizer. Vamos para o próximo texto. Apocalipse 29. Agora, as escrituras gregas. Apocalipse 29, capítulo 20, versículo 9, diz o seguinte, ó. Já se referindo ao futuro, esse texto ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Apocalipse capítulo 20, versículo 9, diz o seguinte, ó. E avançaram os inimigos de Deus, né? E avançaram sobre toda a terra, e cercaram o acampamento dos santos, e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e as consumiu. Viu só? Referindo-se ao futuro, quando os inimigos de Deus se juntarem para prejudicar o povo de Deus, para atacar o povo de Deus, ele fala que esses santos que fala aqui teriam um acampamento, uma estrutura, uma cidade, uma organização. Então é preciso pertencer a esse acampamento. E um acampamento você não se comporta de modo isolado, fazendo o que você acha que tem que ser. Tem que ter regras, tem que ter uma estrutura, uma organização, não concorda? Então esse texto mostra que o povo de Deus estaria reunido, estaria em grupo, em conjunto, servindo a Ele. Certo? Vamos para o próximo texto, 1 Pedro 3:21. Um pouquinho mais para trás agora. Primeira carta de Pedro 3:21. Diz o seguinte, ó. O batismo, que corresponde a isso, também salva vocês agora, não pela remoção da sujeira da carne, mas pela solicitação de uma boa consciência por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Viu só que fala que o batismo é capaz de fazer o quê? Você percebeu? Vamos ler de novo? Veja o que o batismo é capaz de fazer. O batismo, que corresponde a isso, também salva vocês agora. Então o batismo é capaz de salvar a pessoa, porque ela mostra que ela não vive mais de acordo com a carne, mas de acordo com a vontade de Deus. É por isso que a pessoa é batizada. Ela morre com relação ao seu proceder anterior, voltado para si mesmo, voltado para os prazeres, voltado egoisticamente para si mesmo, ou para qualquer outra coisa que não seja devotada a Deus, e ela se imerge ali, né, se submerge, e levanta como uma nova pessoa, que vai fazer a vontade de Deus a partir daquele momento. A sua vida será usada para fazer a vontade dele. Então o batismo salva. Agora pense no seguinte, como que a pessoa vai ser batizada? Precisa de alguém, precisa de uma estrutura, precisa de uma congregação, assim como Jesus foi batizado, os discípulos, né? Precisa de pessoas para batizar aquela pessoa. E como que ela vai ser batizada? Ela vai batizar a si mesma? Nem Jesus se batizou a si mesmo. Jesus poderia, talvez, não? Por que ele não batizou a si mesmo? Mas teve que João Batizador batizado. Então, é preciso uma congregação, um povo, que corresponda àquela fé que você está professando para ser batizada. Não concorda? Esse é mais um texto. Muito bem, vamos agora a Tito 1:5. Tito 1:5 diz o seguinte, ó. 1:5 e 9, veja só. Então, falando do papel de alguns dentro da congregação, né, do povo de Deus, ó. Eu deixei você em Creta para que corrigisse as coisas que precisavam ser endireitadas, e veja só, e fizesse designações de anciãos em cada cidade, conforme as instruções que lhe dei. E agora o versículo 9. E ele, depois de alistar as qualidades que seriam anciãos precisavam ter, esses eram requisitos indispensáveis, ele fala no 9, ó, para que apeguem-se firmemente à palavra fiel com respeito à sua arte de ensino,
para que possa tanto encorajar por meio do ensinamento sadio, como repreender os que o contradizem. Então, observou aqui o que esse texto quis dizer? Conseguiu pegar o ponto? Aqui falou que é preciso anciãos em cada cidade, em cada congregação, para orientar e direcionar o povo de Deus para o caminho certo. Pessoas maduras, de comportamento exemplar, de conduta santa, que são referência na sua fé. Então essas pessoas, elas precisam pertencer a uma religião, pertencer a um grupo, não concorda? Como que esses anciãos seriam designados em cada cidade, em cada congregação, se cada um servisse a Deus de modo individual, fazendo o que acha que tem que ser feito de modo individual, de modo solitário? Não faz sentido, não concorda? Não faz sentido. Então é preciso uma estrutura, uma organização, uma congregação para que esses anciãos possam ser designados, certo? Agora vamos para Efésios 6:11. Efésios 6:11. Efésios 6:11 diz assim, ó: vistam a armadura completa de Deus, para que possam se manter firmes contra as artimanhas do diabo. Então aqui falou sobre vestir a armadura completa de Deus. E uma armadura é usada por quem? Quem usa uma armadura? Um soldado, certo? E um soldado usa uma armadura quando está em guerra, quando ele está em posto de defesa ou de ataque. Então o povo de Deus está em guerra, numa guerra espiritual. A Bíblia deixa bem claro isso. Tanto é que na sequência dessa leitura aqui, vemos que nós temos uma luta, uma guerra contra poderosas criaturas espirituais e a sua estrutura maligna, né? Então o povo de Deus, os escolhidos por Deus, estão em guerra. E como uma guerra espiritual, eles precisam estar unidos, precisam ser soldados que se apoiam ombro a ombro, como diz as escrituras hebraicas, em alguns textos também, né? A fim de servi-lo ombro a ombro. Então os cristãos estão em guerra espiritual e eles precisam vencer essa guerra. E para vencer essa guerra, eles precisam de uma armadura completa e usar bem essa armadura. E precisam estar unidos. Então o povo de Deus é um exército. A Bíblia fala sempre, muitas vezes, Jeová dos exércitos, Jeová dos exércitos, Jeová dos exércitos. Ou seja, Jeová é o Deus de uma organização, de uma estrutura, ressaltando mais uma vez isso. Então é preciso pertencer a esse exército, o exército de Deus, que está em guerra espiritual. E para isso precisamos estar bem preparados e bem equipados com as boas novas e com, além das boas novas, outros equipamentos, né? Para vencer essa guerra. E vencemos não sozinho, mas em grupo. Muito bem, vamos ao último texto. 1 Timóteo 3,15. Vamos ao último texto, já tem 13 minutos de vídeo. 1 Timóteo 3,15 é o último texto e fecha com chave de ouro. Olha só o que diz. Para que, caso eu demore, você saiba como deve se comportar na família de Deus, que é a congregação do Deus vivente, coluna e amparo da verdade. Eu vou ler de novo, preste atenção. Para que, caso eu demore, você saiba como deve se comportar na onde? Na família de Deus. Uma família terrestre, que é a congregação do Deus vivente, coluna e amparo da verdade. Viu só, esse texto ficou bem claro, né? Que Deus ele tem uma família aqui na terra, uma congregação. E essa congregação serve para quê? Para ser amparo e coluna da verdade de Deus, da verdade que está na palavra dele, a Bíblia. Então precisa ter uma congregação, uma família, e precisamos pertencer a essa família, precisamos encontrar essa família, e nós sabemos, cada um só tem uma família, né? Uma família de sangue, né? Só temos uma família, não temos várias famílias que podemos pertencer. Você pode ter uma família que você, por consideração, mas ela não é de fato a sua família. Deus tem de fato uma família no céu e também na terra.
E essa família na Terra é responsável por defender a verdade e expandir a verdade, espalhar a verdade a toda a Terra, para que as pessoas vivam de acordo com isso. Ficou claro? Alguma dúvida? Existem outros textos também, poderíamos mencionar, como Hebreus 10, 24 e 25, mas acho que esses já são suficientes para você se convencer de que é preciso encontrar a religião verdadeira. E não existem várias religiões verdadeiras. É importante destacar, pessoal, que não acha para que servamos a Deus e tenhamos convicção, certeza de que temos a aprovação dele, precisamos saber o que ele diz sobre como deve ser uma religião. E a Bíblia é o nosso guia. Então, sempre que você for ensinado religiosamente, que alguém disser alguma coisa em nome de Deus, em nome da Bíblia, peça para ele lhe mostrar onde está. Não fique com dúvida de fazer perguntas, de ir atrás, de pesquisar, sempre querendo saber, não para desafiar, né? Não para desafiar, mas para querer saber. E as Testemunhas de Jeová você vai encontrar esse lugar. Acesse o site jw.org e baixe o nosso aplicativo JW Library, que tem mais informações lá, discursos toda semana, pesquisa da Bíblia, análise da Bíblia e um estudo para que a gente saiba como devemos se comportar como servos de Deus. Um abraço, até mais.